Olá, as desigualdades precisam ser reconhecidas e enfrentadas. Por isso, hoje, quero te fazer uma pergunta. Pare, pense e responda com a maior honestidade. Você é racista? Andando numa rua de noite, muda de calçada se logo atrás de você vem um homem negro? Você já usou expressões como "isso está parecendo o samba do crioulo doido"? Pode até parecer engraçado, né? Mas não é. Para quem sofre por causa da raça, da cor da pele mais escura, é uma tristeza, um desafio diário. Como é envelhecer num país como o nosso, sendo uma pessoa preta ou parda? Para contextualizar um pouco mais sobre este cenário e nos ajudar a refletir para combater preconceitos, tenho o prazer de conversar hoje com o Dr. Alexandre Silva. Ele é pesquisador, doutor em saúde pública pela Faculdade de Saúde Pública da USP, professor adjunto do Departamento de Saúde Coletiva da Faculdade de Medicina de Jundiaí, membro do Grupo de Trabalho Envelhecimento e Saúde Coletiva e do GT Racismo e Saúde da Abrasco, Associação Brasileira de Saúde Coletiva. Professor Alexandre, seja muito bem-vindo, viu? É um prazer recebê-lo aqui no programa. Lina, tudo bem? Obrigado pelo convite. Agradecer também toda a equipe técnica aí que trabalha com você. E vamos lá, vamos conversar um pouco sobre esse assunto tão importante para nós enquanto sociedade. Perfeito. Então, a primeira pergunta que eu lhe faço é: nascer preto ou pardo no Brasil é um desafio, é difícil? É um desafio, é difícil. Não era para ser difícil nascer, né? Mas desafios você encontra porque a nossa sociedade, ela foi, vamos dizer assim, Lina, estruturada por meio de violências. E o racismo é uma dessas formas de manifestação das diversas formas de violência. Então, nascer preto ou pardo no Brasil encontra desafios quando a gente vai olhar para as condições de pré-natal das gestantes negras, quando a gente vai entender as infâncias atravessadas pelo racismo, seja na condição da própria estética, né, do estereótipo, que é ter um corpo negro, e aí você tem, né, já algumas pesquisas falando sobre isso, é quando você oferece, entre aspas, para as crianças a violência como um cenário de fundo, e a gente tem, infelizmente, constatado isso cada vez mais. Então, nascer negro no Brasil, negra no Brasil, infelizmente, ainda lidar com esses desafios. E o preconceito em relação ao racismo, à cor da pele mais escura, diríamos que é um preconceito estruturado no país em função da própria escravidão. Quer dizer, eu acho que você acha que a gente já avançou muito, mas ainda a jornada é longa? A gente avançou muito, acho que não, né? O racismo, a condição do racismo, ela é muito complexa no nosso país. A gente precisa voltar um pouco no tempo para entender que o Brasil é um país de indígenas, que foi invadido por europeus que trouxeram pessoas negras escravizadas numa situação muito diferente daquelas que existia na África. E para poder trazer um modelo eurocêntrico para o Brasil, foi também necessário criar essa questão da raça, de dizer e trazer práticas e evidências naquela época para mostrar que indígenas e pessoas africanas eram inferiores às pessoas brancas. E a gente encontra o reflexo disso até os dias de hoje, quando você ouve de pessoas do campo do direito dizer que uma pessoa pode sim ser acusada por aquele delito, enfim, aquela infração, porque ela é de pele escura, tal, e a outra não, porque tem olhos verdes. Então veja que a gente ainda tem esse resquício de que a raça faz diferença. Tem um discurso, né? Não é nem um discurso, é uma constatação de que raça é uma só, mas a construção social do racismo existe.
E essa construção social do racismo, ela se manifesta não só na relação entre duas pessoas, mas também na relação entre grupos, mas também na relação dentro das instituições e dentro de uma estrutura nossa, entre aspas, democrática, porque ela não tem tanta democracia assim, porque nos postos de tomada de decisão, em diversos locais, a gente não encontra pessoas negras ou indígenas ali podendo tomar decisão ou até com poder econômico para também, né, fazer parte desse sistema. Por isso, eu queria até saber a sua opinião em relação a cotas, né? Tanto nas universidades quanto nas empresas, né? Que está havendo um movimento, inclusive, né, de tempos para cá, de poder, a partir de cotas, buscar-se a tal da diversidade, a inclusão social. Como é que você vê essa questão? Até em função, né, das pesquisas e da análise que você faz dos estudos. Eu, até hoje, sou a favor das cotas, Lina. Por que eu sou a favor das cotas? Porque a gente precisa discutir não o momento de hoje. E hoje, o momento de hoje reflete toda uma construção, toda uma vamos falar assim, né, desigualdades, iniquidades que ocorreram a vida toda. Então, não dá para a gente... E o discurso de quem é contra cotas é de que o problema não é você ter uma pele mais clara, mais escura. O problema é a classe social. A questão são as condições socioeconômicas. Só que não é bem assim. Então, quando eu falo para você dessas manifestações do racismo, mesmo pessoas, o mesmo nível socioeconômico, e vamos colocar aqui ruim, elas, quando vão para o mercado de trabalho ou vão tentar alguma oportunidade, algum concurso, a cor aparece na frente, entende? E se você entender que, como você mesma começou a nossa conversa, perguntando se há diferenças para quem nasce, então, existem situações que estão para além das desigualdades que vão afetar mais e negativamente as pessoas negras. Então, se você não conseguir fazer, né, reparações, ações, eu vou falar ações de equidade, que vai tratar a causa das causas, você sempre vai precisar ter cotas. Então, quando a gente fala de cotas para o ensino superior, por exemplo, a gente sabe, todo mundo sabe quais são as causas. As causas é como, né, o ensino fundamental, médio, tem sido ofertado. A gente sabe que isso passa por uma revalorização do professor, por uma atualização dos materiais pedagógicos. Qualquer profissional que hoje passa num concurso público, ele é muito competente. Agora, competência só não vai ajudar, porque a gente sabe que o processo de ensino e aprendizagem envolve muito mais do que isso. Então, se a gente não trabalhar a causa das causas, a gente sempre vai precisar discutir cotas. Perfeito. Concordo plenamente com você, professor Alexandre. E tá. envelhecer no Brasil, tendo a pele mais escura, como é? Nós envelhecemos com mais dificuldade sendo negro? Nós envelhecemos como os brancos? Nós envelhecemos com dignidade? Como é que você vê isso em relação às pesquisas? As pesquisas mostram que não. Né? As pesquisas mostram que há, mais do que diferença, muitas desigualdades e iniquidades que vão determinar formas específicas para envelhecer de pessoas negras e para envelhecer de pessoas não negras, em particular das pessoas brancas. Eu falo isso porque as pessoas indígenas podem ter uma forma de envelhecimento mais semelhante de pessoas negras se comparado às pessoas brancas. E isso tudo está marcado justamente por essa trajetória de vida muito desigual que começou lá na infância, mas quando a gente pensa nessa chegada aos 60 anos, que é um critério etário apenas para definir que a pessoa envelheceu, já vem um acúmulo de diversas outras desvantagens que não foram, que foram, na verdade, ofertadas, não foram ofertadas oportunidades e vantagens. Então, assim, são tantas desvantagens que essas pessoas negras enfrentaram que muitas vezes elas chegam numa... nem sempre com outras pessoas da sua geração no seu entorno, porque muitas pessoas morreram. Há muito adoecimento, então muitas doenças ali estão presentes.
há uma dificuldade de ter acumulado um capital financeiro, e então isso implica muitas vezes você ter que viver do aluguel ou ter condições de moradia ruins se comparada às pessoas brancas. Não, a violência, de novo, né, vou falar para você, quando a gente vai ver quais são as formas que a previdência social tem sido discutida, não leva em consideração que grupos sociais específicos têm expectativas de vida diferentes. Então, hoje, dado esse aumento do tempo de contribuição, que por um lado faz sentido, por outro não faz, já que um grupo social dificilmente vai aposentar, e se for aposentar, vai viver pouco tempo, e esse tempo que foi a mais de contribuição vai ser um tempo ainda acumulando muito sofrimento. Tem também questões do lazer, que você vê que há poucas oportunidades ao longo da vida para que essa pessoa idosa negra possa ter tido experiências e aprendizado do lazer. Hoje, acho que para quem quer ampliar o conhecimento, há um pouco de morte a cada dia, porque essas pessoas que envelhecem são mães, são pais, são tios, são tias, padrinhos, madrinhas. Então, quando morre uma pessoa que não é da sua geração, filhos, filhas, afilhados, ele morre um pouco também. Então, quando você vê, por exemplo, que as mortes por causas externas afetam mais as pessoas negras, é porque está morrendo um pouquinho dessa pessoa idosa que conhece essa pessoa mais jovem que morreu. Claro. Então, é muito desigual nessas perspectivas. E daria para falar de outras também, mas só para contextualizar o programa de hoje. E a questão, por exemplo, de acesso à saúde também é um complicômetro, né? O acesso, veja, o acesso à saúde se dá muito pelo SUS. Então, mais de 80%, se eu for fazer uma média, né, dependendo do gênero ou da região, mas 80% você entende de pessoas negras que acessam o SUS. A questão é, como é esse acesso e quando é esse acesso? Por que eu estou falando isso, Lina? Por quê? Quando é? Porque muitas vezes o acesso pode ser tardio. E também, às vezes, pode ser um acesso com uma baixa qualidade dentro daquelas expectativas para aqueles problemas de saúde que essa pessoa idosa possui. Então, quando a gente ouve, por exemplo, ainda mais nessa última gestão desse atual presidente, que continua, né, o atual, o anterior, você vê um movimento coordenado para você diminuir as possibilidades de crescimento do SUS, de certa forma, diminuir as possibilidades de um bom acesso à saúde, cuidado e redução de doença para populações negras, idosas em particular, que é o assunto de hoje. Então, pensar não só na redução das doenças, mas como elas vão acontecer, com a qualidade que deveria acontecer, com os cuidados que são necessários e quando nós deveremos falar, já passou da hora, e quando nós teremos condições de dizer que o SUS vai oferecer saúde para as pessoas idosas negras. Perfeito. Professor, nós vamos para um breve intervalo, a gente já volta, tá bom? Ok. E você não sai daí não. Até já.